Bom, então agora esse é o vídeo número 3 da minha playlist aqui, do projeto de React, TypeScript, que é o jogo da forca, né? E eu vou dar uma passada em alguns pontos do nosso projeto, né? Alguns arquivos, de uma maneira mais técnica. Bom, então aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar rastrear quais foram as letras que foram clicadas e a gente precisa verificar se essas letras fazem parte da string que foi escolhida. E essa string, ela vai surgir de um arquivo que vai ter uma lista de strings, né? Vai ser basicamente um banco de dados. Como a gente não vai usar o back-end nesse projeto, então a gente vai criar um arquivo que vai servir de banco de dados para a gente. Então, eu entrei aqui agora no projeto, né, o qual eu estou desenvolvendo, né, eu estou usando um tutorial para resolver, mas não que eu não saiba resolver, eu estou usando o tutorial para aprimorar os conhecimentos que eu já tenho. Então, eu estou só reproduzindo esse projeto, mas não copiando. De fato, eu estou usando como base, mas eu estou realmente usando para estudar esse projeto. Enfim, aí a gente vai aqui na pasta src, que é sempre onde ficam todos os arquivos do nosso projeto. E aqui dentro a gente tem aqui um arquivo, wordlist.json. E aí a gente tem um array aqui de strings, ou seja, é o nosso banco de dados, né? São as palavras que a gente vai utilizar para o nosso joguinho da forca. Então eu vou copiar isso aqui, porque imagina eu digitar tudo isso, né? Uma coisa é você copiar código porque você não sabe JavaScript ou você não sabe programar. Outra coisa é eu copiar uma lista de palavras, né? Porque eu não sou boba de digitar uma por uma. Aí a gente vem aqui no projeto, na nossa pasta src também, e a gente vai criar um arquivo word list. Eu vou colocar .json também. E eu vou colar. E aqui a gente tem um array, olha só que beleza. É bem grande, hein? Caramba! Bem grande. Então, agora que a gente já tem nosso arquivo aqui de palavras, a gente pode importar para que a gente possa utilizar, por exemplo, o use state, né, para que a gente consiga uma palavra aleatória por vez. Então, a gente vai utilizar const, vamos fazer um array aqui, né, para a gente declarar duas variáveis. Set word to yes. Então, aqui a gente tem a palavra a ser adivinhada e aqui a função que vai modificar isso. E a gente vai usar o use state. Ele já se importa sozinho. A gente vai utilizar uma arrow function. E aqui dentro a gente vai pedir para retornar essa palavra aleatória, né? E aí, o que eu estou fazendo aqui, né? Esse aqui seria words, na verdade, né? O S foi para o lugar errado. Esse aqui seria o índice, né? De uma daquelas palavras. Então, a gente quer que esse índice seja aleatório, né? Então, a gente vai utilizar, oh meu Deus, estou escrevendo tudo no lugar errado hoje. For
E aí a gente vai usar o math random. Ou seja, o random vai dar um número de 0 a 1, e aí ele vai multiplicar esse número pela words.length, que é o comprimento do nosso array, e isso vai gerar um número aleatório. Esse número aleatório vai fazer com que ele escolha dentro daquele array uma palavra aleatória. Então aqui eu tinha cometido alguns errinhos e eu já estava vendo que eu ia ter que corrigir esses erros, então para não perder tempo eu já corrigi. Aqui eu tinha colocado word sem S, e aqui eu tinha colocado words to guess, que não faz sentido nenhum, porque na verdade a gente quer o length daquele array que vem desse arquivo JSON aqui. Agora eu vou colocar essa linha aqui, console log words to guess. Por quê? Porque eu quero saber qual foi a palavra escolhida. Então a gente vem aqui no navegador, aqui em inspecionar, né, com o botão direito, inspecionar, e no console. E aí a gente consegue verificar aqui qual foi a palavra escolhida. Então, se a gente recarrega a página, né, cada vez que a gente recarrega, a gente vê que essas palavras vão mudando. Então, por enquanto, o que a gente está fazendo é só escolhendo uma palavra. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui agora é colocar aqui um outro use state, porque a gente vai precisar que ele também saiba, né, ele consiga rastrear quais foram as letras, né? Então a gente precisa que ele crie um array para a gente consiga trabalhar com isso. Então eu vou colocar aqui const guest letters set. Deixa eu copiar isso aqui, set guest letters, mas aqui tem que ser um G maiúsculo. Igual a use state. E a gente tem que dizer que é do tipo string, né? Porque a gente está usando TypeScript nesse projeto. Então, vou já aproveitar e vou tipar aqui como um array de string. E aqui dentro vai um array vazio, por enquanto. Agora, essa parte aqui também não vou precisar mais. E eu vou querer uma div aqui dentro, neste momento. E eu vou colocar um estilo nessa div aqui, usar um style. E aí eu vou copiar e colar para não perder muito tempo o estilo aqui. Então aqui a gente tem o max width de 800, que é para ele ter um tamanho máximo. A gente tem um display flex, que é para facilitar a centralização dos elementos, né, da página que a gente tem aqui, né? A gente tem o flex direction column, que seria coluna, então a gente quer que cada item fique um abaixo do outro, né? Tá esse aqui, depois esse, depois esse, depois esse, um abaixo do outro. A gente tem um gap de 2 rem, que é esse espacinho entre um item e o outro, né? A gente pode observar que eles são iguais, tá bem uniforme. E a gente tem o margem alto 0 e o align item center, que é para centralizar horizontalmente aqui no caso, né? Então a gente tem os itens alinhados no centro. Agora, vou colocar mais uma parte do código aqui. Essa div é esse texto que tem aqui.
E esses 3 componentes que tem aqui são o desenho, a palavra e o teclado. Então, o Hangman Drawing é o desenho, o Hangman Word é a palavra e o Keyboard é o teclado. São 3 componentes que ainda vou criar. E aqui eu tenho já também a estilização do CSS do meu texto, que vai dizer se a pessoa que está jogando ganhou ou perdeu. Agora, a gente precisa criar esses componentes. Então, vou colocar aqui o hangmandrawing.ts e a gente vai colocar aqui uma função padrão para a gente poder importar aqui. Criar aqui o segundo. Importar ele aqui. É esse. Esse. E importar ele aqui também. Ctrl espaço, né? Depois de selecionar aqui, e aí ele já importa para nós. Então, aqui a gente pode observar que tem um sublinhado vermelho que está indicando o erro. Aqui no Hangman Drawing, no arquivo, eu mudei de .ts para .tsx, porque a gente vai usar não só o TypeScript, mas a gente vai usar junto o JSX. Eu não mudei ainda dos outros 2 componentes, mas eu vou mudar e ele vai continuar dando erro aqui por enquanto, porque os meus componentes estão vazios. Ele não tem nada dentro. E esse do Hangman eu já coloquei ali o código. Então, esse aqui já resolveu o erro. E aí falta agora a gente modificar aqueles outros 2 ali. Então, aqui eu estou no arquivo Hangman Drawing. E eu vou explicar aqui o código que eu já coloquei. A gente tem uma div principal. E essa div tem 2 divs dentro dela. A primeira div é da linha vertical e a segunda é da linha horizontal. E esse código é bem simples, a gente só tem na principal um position relative, que é para que uma posição tenha relação com a outra. Na primeira div a gente tem uma altura de 400 pixels, uma largura de 10 pixels e um background black. E um margin left 120 pixels. A gente pode observar que a gente não tem nada dizendo center, né? Para a gente conseguir centralizar essa linha. A gente tem só um número que a gente percebe que pelo próprio número a gente consegue centralizar a linha. E aqui na de baixo a gente tem um height, aliás, uma altura de 10 pixels, uma largura de 250 pixels e um background black. Então, é bem simples esse código CSS, mas é bem efetivo, até porque esse é um projeto bem simples também. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui é que a largura dessa linha aqui horizontal é 250 pixels. Então, se a gente parar para pensar, se a gente quer centralizar essa linha aqui, a gente tem que dividir 250 por 2, certo? No caso, seria 125, mas como a largura dela tem 10 pixels, a gente divide 5 para cada lado.
Então, aí a gente chega no 120, não no 125. Eu vou até colocar 125 para a gente ver que é levar um pouquinho mais para cá, né? Então, o 120 faz muito mais sentido. Agora, a gente precisa da barra lateral aqui, né? Da forca. Então, a gente vai copiar essa div que tem aqui. A gente vai colocar em cima. Só que agora, a nossa altura vai ser 10 pixels. E a largura, eu não vou querer um negócio tão comprido quanto esse, né? Vou querer mais ou menos a metade dele, então 200. E aí a gente já tem aqui um formatinho de forca. Então agora a gente precisa desenhar aquela cordinha que fica pendurada aqui. A gente vai pegar de novo uma div aqui para copiar. Aí a gente vai ter 50 de altura, 10 de largura. Vou tirar isso aqui, vamos ver como é que vai ficar. Aí a gente pode colocar um position absolute. Ver. Então a gente precisa que ele vá para a direita, né? Vou botar um top 0 e um right. E aí ele já veio aqui para o lugar certinho. A gente precisa então começar a fazer o bonequinho de fato. Então eu vou colocar aqui em cima, a gente vai salvar em uma variável. E se a gente quer que essa variável apareça aqui, a gente precisa renderizar ela por aqui, né? Então, eu vou colocar aqui um add e vou salvar. E a gente pode ver que a cabeça já aparece aqui. Agora, a gente tem uma coisa curiosa aqui, né? Porque se a gente não colocar menos 30 pixels, vamos supor, se a gente colocar um 0 aqui, a gente pode observar que a cabeça vem para o lado esquerdo, né? Então, a gente chega nessa conclusão aqui, que se a gente colocar o menos 30 pixels, ela vem parar bem exatamente no centro. Uma coisa que dá para a gente fazer também aqui no navegador é usar o botão direito inspecionar. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui para selecionar exatamente o item que eu quero posicionar na tela. E aí a gente escolhe aqui, por exemplo, aqui já está menos 30 px, mas se eu quiser alterar dinamicamente isso, eu consigo usar a seta do teclado. Então, com a seta para cima, tá, tem que selecionar aqui o px, né? Com a seta para cima, ó, ele está diminuindo. E ele está indo para a esquerda. Com a seta para baixo, ele volta e aí ele começa a ir para a parte negativa, né? Então, aqui a hora que ele chegar no centro, aí eu vou ter aqui o número exato. Eu copio isso e colo aqui no meu código no VS Code. Abaixo do head, a gente vai fazer uma variável chamada body. E aí eu vou colocar igual ao head aqui, eu vou colocar para renderizar o body, certo? E aí a gente tem o risquinho dessa variável aqui agora. Agora, abaixo do body, a gente vai criar o right arm. E eu deixei essa parte aqui comentada para a gente ver que se está comentado, o braço fica na horizontal. Então, a gente pode usar
propriedade rotate. E aí a gente vê que ele fica ali um pouquinho distante e a gente pode usar essa outra propriedade, transform origin, para ele se mesclar, né, com esse outro risquinho aqui. A gente tem essas duas propriedades aqui que são bem interessantes. E para renderizar, colocar entre chaves naquela parte ali. Aqui a gente está fazendo o braço esquerdo. Eu copiei do braço direito, né? Ele está com as mesmas configurações, então provavelmente está um risco por cima do outro. Agora a gente vai modificar algumas coisas aqui. Por exemplo, se ele está do lado oposto, então ele não vai ser negativo, ele vai ser positivo. Ao mesmo tempo, ele não pode estar assim tão distante do corpo. Aqui também está negativo, a gente tira o negativo. E aqui, ao invés de left, a gente vai colocar um right. E tá feita a configuração aqui do left arm. Então, aqui para perna esquerda, né? Aliás, direita, right leg, eu copiei a mesma configuração aqui do left arm, né? Copiei e colei essa parte aqui. Aí, o que acontece? Se a gente colocar aqui para ele rotacionar 60 ao invés de 30, a gente já consegue ver que já aparece um outro risco aqui. Aí aqui, em vez de 150, a gente pode colocar 210. E ao invés de 10px, menos 90. Agora a gente quer que ele aproxime do corpo, então a gente vai mudar isso aqui também. E aí a gente tem aqui bem bonitinho. Agora a perna esquerda, eu mudei, né? Só copiei do right, coisa que eu mudei, eu coloquei um left. E eu coloquei também aqui embaixo, né? Agora a gente vai começar a mudar o que vai de fato diferenciar uma perninha da outra. Então aqui a gente vai colocar no right 0, aqui no rotate a gente vai pôr negativo e aqui a gente vai colocar um right.